Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada estamos estudando esse tema da hora, hein, gente? Ó, o Verbo. João já começa o evangelho já anunciando aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele a quem devemos acreditar que fez todas as coisas, não só neste mundo, mas que estava desde o princípio, sendo aquele que rege a criação do universo. Ele é o próprio Deus encarnado, e essa é a sua experiência sendo compartilhada com a gente, dando a gente a possibilidade de compreender, de mergulhar, de entender cada vez mais a pessoa maravilhosa, incrível de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Deus homem, completamente Deus. A combinação perfeita para garantir a cada um de nós o direito à vida eterna. Bom, a gente está aqui estudando sobre a vida e obra de Jesus, com base no Evangelho de João. E a gente tem hoje a oportunidade de estar aqui com eles mais uma vez. Eles representam a juventude animada e poderosa ali da nossa Associação Paulista Central. Que não para. Exato. Eu tô aqui, gente. Nem combinamos. Vamos lá, hein, gente. Vamos lá, ó. Tô com ela aqui mais uma vez. Tá aqui ela, gente. Ela que é a nossa poliglota aqui da nossa mesa. Ela atualmente aí está trabalhando como secretária do Ministério Jovem da APAC. É um prazer. Muito obrigado, Elizabeth. Para os íntimos, Elizabeth. Superbeth. Bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado por estar aqui, tá? Obrigada, pastor, pelo convite. Aí eu ia falar, gente, eu sempre que o pastor termina de falar, eu quero falar espanhol, não sei porquê. Eu ia falar um saludo. Vai tirar onda, hein, gente? Tirar onda demais. Um salve aí pra galera da APL aqui, poderosa associação. E estamos contentes de participar aqui também com o Bruno. O Bruno, que é nosso amigo aí, se eu sou a mão direita, ele é a esquerda, né? Porque tá sempre ali o trio do Ministério Esse é o cara Jovem. que dá visibilidade às ações da APAC. É ele que lança tudo na web. A gente tem que falar, peraí, não lança isso ainda não. Dá uma segurada. Coloca na bio. Exato. E aí, flopou. Não, esse aqui a gente arranca, não, aquele lá você põe. Esse do Biel vai bombar, vai nessa. Exatamente. Ele tá querendo até bombar demais. A gente tem que dar uma segurada. Vai, Gabriel, vai que dá certo. Não, Bruno, calma. Calma, Bruno, calma. Mas, gente, é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, só Beth, né? Porque tá fazendo muita propaganda, tá dando certo, não. Então, obrigado, Beth. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. E nós não viemos sozinhos, viemos com o Super Boss, né? Gabriel, departamental, Highlander, Lázaro do Ministério Jovem, Super Gabriel. Lazarento mesmo. Lazarento é o Lázaro constante. Lázaro constante, que fique claro. Fala, galera, tudo bem? Tá com vocês aqui, ó. Uma alegria estar aqui mais uma vez, pastor Fabrício. Um privilégio participar aqui do No Contexto, que é um podcast que vem inspirando a juventude. Um salve pra galera jovem da PL, um salve pra nossa galera jovem da APAC também. Muito bom. As duas irmãs aí. Estamos juntos aí nessa caminhada, com essa lição que tem sido fantástica, top, né? O Bruno só esqueceu de falar uma coisa, que qualquer hora dessa eu vou pedir pra ele cantar aqui, Everybody Hate Crazy aqui. Quem sabe numa próxima. Ai, meu Deus do céu. Isso. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Gabrielzão, pela presença aí, pela alegria toda nossa. Calma aí, faltou uma coisa. Muito bom. Faltou uma coisa. O quê? Estamos sendo recepcionados por ele. Exatamente. Ele! Fabrício The Lion do Ministério Jovem, meu parceiro, pastor líder de jovens da APL. Obrigado, eu agradeço. É demais. E que fique claro, né, o convite que foi feito no primeiro episódio, né? Tá boa, Bruno. Né? Boa. Só pra fomentar. Aqui, tá anotado, né? Foram 3 episódios aqui com o pessoal do No Contexto. Esperamos o pastor Fabrício lá no nosso Pega a Lição pra juventude da APAC. Isso vai sair caro, hein? Vamos se esperar lá, hein? Vai sair caro esse negócio, hein? Vamos lá, com todo prazer. Já tem data, daqui a pouco eu te passo. Então vamos lá, gente. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, nosso Instagram, nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Acompanhe lá os episódios, a minutagem em áudio, em vídeo e também na sua plataforma de áudio preferida. Procura lá por Podcast no Contexto
Isso vai ter acesso a esse material também, ok? Eu queria pedir aqui ao Brunão, faz uma oração, Bruno, pede a bênção de Deus aí pra gente estudar hoje, que tá demais. Essa entrevista aqui tá top. Vamos lá. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a sua lição. Amém. Nesse momento, ó Pai, que sejam as nossas bocas, mas que sejam as palavras vindo dos céus. Amém. Que cada jovem que ouvir ou assistir esse episódio, que eles possam se sentir tocados pelo seu Santo Espírito nesse momento, ó Pai. Amém. Nós te oramos, em teu nome oramos. Amém. Amém. Obrigado, Bruno. Valeu. Tema de hoje, entrevista secreta. Se diz secreta, não tem nada, hein, gente? Já sabe tudo, os detalhes aqui. Tudo. Mas naquele dia foi secreto. É um capítulo muito bom. Recomendo ler todo o capítulo 3. Sim. Tem muito detalhe importante que vai surgir a partir dessa conversa. A revelação de Jesus sobre quem ele era. Ele seria exaltado, né? Faz um link aí com a serpente do deserto. Ele também seria levantado. E ele seria revelado como sendo aquele que veio morrer por nós. Mas isso nasce a partir de uma conversa que surgiu ali no início do capítulo. Eu vou ler aqui eu não vou ler todo o capítulo, né? Mas registrado um momento em que um líder religioso, muito conhecedor das leis da época, da Torá, ele é chamado de mestre em Israel, o famoso Nicodemos, já um cara de idade, ele marca uma audiência com Jesus à noite, às escondidas, para poder conversar com Jesus, porque ele não queria ser visto, né, e tal, né, conversando com aquele novo mestre que estava surgindo ali. E então ele vai até Jesus e Jesus dá a seguinte resposta para ele. Verso 3. Eu lhe digo, como é que eu faço, né, para herdar o reino dos céus, para compreender, disse Nicodemos, né, a salvação, a vida eterna, para compreender os sinais que só você faz e tal. E Jesus falou assim para ele, respondeu, e eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Não pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Isso é impossível, não faz sentido, não entendeu nada. E então Jesus respondeu de novo, eu lhes digo a verdade, ou em verdade te digo de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Achei legal essa versão, né? Não é uma coisa para o futuro, o reino do céu pode entrar no futuro, mas uma experiência de vida espiritual agora, diferente, renovada, com uma visão completamente diferente. Aquilo que parece tão comum e impossível de entender, de compreender, você vai passar a compreender se você aceitar a minha oferta de vida nova. Portanto, não se prendam, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como o vento, você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Ou seja, mais uma vez, Jesus está falando de quê, gente? De um milagre. Milagre não se explica, né? Nascer de novo, ter vida nova, compreensão das verdades do reino, querer fazer parte desse reino é um milagre. E era o que Jesus estava querendo propor para Nicodemos. Novo nascimento é um milagre. Eu queria, já com o tema da semana aqui na tela, com a tirinha, ouvir as impressões de vocês. Achei muito legal a tirinha também. Está muito criativa. Parece reduzida, mas a frase de Nicodemos está um bug assim na nossa cabeça. Qual foi as impressões de vocês aí com a tirinha da semana? É necessário nascer de novo. Jesus acaba de alugar um triplex na minha cabeça. É porque eles, como eu disse nos outros episódios, tem situações que são impossíveis e você precisa apenas crer e acreditar. E aí quando Jesus fala para um senhor, né, de idade, falando que para que ele pudesse alcançar a vida eterna era necessário nascer de novo, mas como assim? Como que é impossível? Então, a primeira impressão que eu tive é que a mesma confusão mental que muitas vezes que ele teve, nós também temos. Porque a gente não consegue compreender Jesus 100%, porque nós temos que ter a fé para acreditar. Eu acho que mais ainda, ele sendo um mestre da lei, né? E escutando teoricamente aquilo... era para ele entender essas coisas espirituais. Era para ele entender. Então, acho que mais ainda para ele foi como que ele, né? Pensando, era tipo um como Gabriel que da vida na época, né? Tava demorando. Escreveu perfeitamente um perdido, um miserável de um pecador. Com Gabriel, com Gamaliel. Bom, então imagina ele, né, sendo um mestre da lei, que deveria estar entendendo aquilo e não entendeu nada, né? Então agora ele bugou ali totalmente, né? Ele falou, como assim? Como que eu não estou entendendo isso?
Eu olho pra cena e eu penso assim, cara, religiosidade não significa salvação. Né? Nicodemos, ele era autoridade religiosa, conhecedor das escrituras, dos ritos, de todas as coisas, frequentava a sinagoga, mas não era um salvo. Quando ele esbarrou com Cristo, ele era um perfeito religioso, mas não era um salvo. Interessantíssimo. Muito bom. Entrevista à meia-noite. Gabrielzão, por que ele marcou essa entrevista à meia-noite? A lição dá alguns detalhes aí, né? Mas por que ele marcou meia-noite? Foi lá como os demais, né? É curioso, né? Nicodemos fazia parte de uma casta que naturalmente cancelava Jesus, se eu fosse usar termos modernos. Sim. De uma casta que perseguia Cristo e questionava a autoridade de Cristo. Então, Nicodemos, ele começa a perceber nos seus ensinos, os fariseus, ele começa a perceber nos ensinos de Cristo que existe alguma coisa diferente. E Nicodemos, ele quer conhecer Jesus para tirar suas dúvidas, mas ele não quer ser visto para não colocar sua autoridade, sua posição e seu status em risco. Né? E ele marca meia-noite. Meia-noite hoje, cara, pra gente é perfeitamente comum, porque você está vivendo num mundo onde existe luz elétrica. Então a luz elétrica mudou literalmente os nossos horários, mas no tempo de Cristo, as pessoas acordavam mais cedo, dormiam mais cedo. Porque quando o sol saía, por isso que a Bíblia fala a primeira hora para eles era como se fosse às 6 da manhã, porque quando o sol saiu. Então, quando o sol estava se pondo, estava chegando a noite. Ou seja, se o sol ia se pôr, dependendo da época, no inverno um pouco mais cedo, ou no verão um pouco mais tarde, algo em torno de 6, 7 horas da noite, talvez 5 da tarde. Então significa que, mesmo que fosse às 7 da noite, meia-noite era extremamente tarde para eles. Então Nicodemos foi de noite porque ele não queria ser... A hora mais escura. Nicodemos vai se escondendo para encontrar com Cristo. E esse encontro é muito curioso porque Nicodemos chega contrapondo tudo que os fariseus naturalmente acreditavam. Nicodemos chega falando, Senhor, nós sabemos que tu és o Filho de Deus pelos sinais que tu fazes. Mas só a posição de Nicodemos como fariseu já dizia assim, eu não creio nisso. Eu tô falando, né? E ele chega ali, e eu acho que naquele momento, toda vez que eu leio essa passagem, eu tenho a impressão de que Nicodemos esperava de Jesus assim, um tapinha nas costas. Nicodemos, e você é um fariseu, uma autoridade, você é um religioso, você tá salvo. E Cristo desconstrói tudo e fala assim, Nicodemos, mas você, para entrar no reino dos céus, precisa nascer de novo. Olha que tapa de luva, né? Não, assim, direto, assim, olha, Nicodemos, de fato, sou o Filho de Deus, mas você, mas você, Nicodemos, você não é. E Cristo demonstra uma coisa ali que eu fiquei pensando que é a grande realidade. Para Nicodemos e para todos nós. Não é sobre falar. É sobre verdadeiramente ser. Não é o que você diz que é. É quem você é no teu coração. Isso é cristianismo, né? Então, assim, essa entrevista meia-noite foi bem diferente. Foi bem diferente mesmo. E só para ressaltar aquilo que você disse no começo sobre a tirinha, que foi muito importante, que é religiosidade não quer dizer que você tem fé, que você realmente conhece a Deus. Você pode entender tudo sobre leis, mas se você não aceitar a viver essa lei, de nada adianta. Nicodemos, quando ele foi ter esse encontro, ele saudou a Jesus, provavelmente no seu coração ele queria receber o reconhecimento de volta. Assim, olha, é um mestre e tal. Não, Nicodemos, você também é. Olha, parabéns pelo seu trabalho, é isso aí, você é uma autoridade. Só que Jesus não devolve essa bajulação para ele. Bora conversar o que interessa, né? Exato. Foi tipo isso. Foi direto ao ponto. Isso aí. Então, interessante, né? Jesus, ele apresenta, Nicodemos, ele representa as pessoas que vivem nas trevas. Achei muito legal você destacar isso aqui, né? Sim. Em vez de estarem abertas à luz, naturalmente, né, ir durante a noite, também impediria, né, a Nicodemos ser visto, né, de ser reconhecido, identificado, como o Bia falou. E é interessante, porque embora Nicodemos, aparentemente, no começo, estivesse tão preocupado com sua aparência, seu status, né, com sua posição, a gente percebe que após a morte de Jesus, a postura dele é completamente diferente, né? Sim. Eu acho isso extraordinário, porque a lição linda aqui, até me recordo da parábola, né, que Jesus foi lá e mandou os trabalhadores ir trabalhar. Aí chamou a galera pra ir, a galera, eu vou, mas não foi. Não foi. E aí chamou outro grupo que Deus já foi também objetivo, nós não vamos, mas depois foram. Aí termina a palavra perguntando, e aí, quem fez trabalhar? Aqueles que foram. Sim. Porque no fundo o que importa é ir, é seguir Jesus. Talvez no começo de Nicodemos, como o meu também, eu fui muito resistente a princípio. Não queria nenhum tipo de... Cara, minha irmã marcava horário para estudar a Bíblia com minha avó e com minha irmã, eu sabia o horário, eu saía para jogar bola. Meus pais já iam com minha irmã para a igreja e tal. Cara, que negócio de igreja. Nossa, nada a ver. Até Deus falar comigo pessoalmente, falar assim no ouvido, cara. Minha irmã voltou e eu disse, eu quero estudar a Bíblia. Ela morreu de alegria, de chorar. Feliz da vida. Como ela tinha me oferecido o estudo bíblico antes, que estudar a Bíblia. Quando eu quiser, eu peço. Assim, na seca, né? Então não tinha muito sentido, né? Mas olhar para trás, como é que eu era antes, como é que eu sou hoje,
Como minha que muda, experiência, né? A forma como hoje eu tenho, né, muito mais alegria, prazer e orgulho de dizer eu sirvo a Deus, né? Com mais coragem, com mais... E Nicodemos não foi tão fácil assim também, não. Como é para muita gente, né? Mas Nicodemos, ele vivenciou essa experiência. A experiência de Nicodemos deixa claro que não podemos simplesmente categorizar as pessoas como favorável ou como contrárias a Deus. Não é nosso papel. E nem Jesus fez isso. Ele poderia. Bonito, hein, Nicodemos? Tá com vergonha de mim? Não. Quer conversar? Bora conversar. E iniciou ali uma história que tornou Nicodemos, na experiência da igreja primitiva, uma das peças fundamentais, né, para a pregação do evangelho. Eu queria pedir aqui a ajuda da nossa Super Bat. Ela tá aqui, gente. Deixa eu ver aqui, modo francês. Vamos agora aqui. Ele é chamado, né, Nicodemos era chamado de mestre em Israel, né? Afinal de contas, quem era o mestre ali? Exatamente. Aqui João começa já falando, né, que ele era um mestre, né, em Israel. E é interessante, na verdade eu queria começar pela pergunta que está aqui embaixo no pense, na tarjinha preta ali. Diz assim, por que foi difícil para Nicodemos compreender sua própria necessidade espiritual? Não será que era por isso mesmo, por ser considerado um mestre, por considerar-se, né, assim mesmo, mestre? Aqui no versículo 10, João 3, versículo 10, Jesus fala para ele, né? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Que forte, né? Então, como que... Se coisas que ele estava vendo ali, que ele estava escutando de pessoas que viveram aquilo, e ele mesmo vivendo o que estava acontecendo ali. Não entendi, não aceitava. Como que ele vai acreditar as coisas celestiais, Você né? quer saber para quem entra no céu? Como, né? Peraí, né? Vamos com calma aqui, né? Tem que nascer de novo. E como que nasce de novo? Ele traz essa explicação logo. Mas é interessante, o pastor estava falando aqui que para o senhor foi difícil, né? Aceitar. No caso, para mim, para mim foi tudo tão fascinante que eu aceitei. Eu aceitei, mas por quê? Porque eu não tinha uma base espiritual. Eu acho que para quem tem ou para quem acredita ter essa base espiritual, que era o caso do Nicodemos, é muito mais difícil. Sim. Um status, né? Uma ligação, né? Um vínculo com algum ambiente religioso. Exatamente. Até mesmo um pré-conhecimento, não uma bagagem já adquirida. Exatamente. Se tornou poderia ser como também já vi, gente muito estudada e conhecida, ele, quando ele conhece a verdade, tem um encontro com Jesus, ele explode, a mente amplia. Outros, abre, né? O que é que eu tenho para me ensinar aí? Que verdade é essa? Eu preciso saber mais, eu preciso que expliquem mais, né? Tem gente que fala assim. E o evangelho gera uma confrontação, né? Então, acho que o evangelho, quando ele pegou Nicodemos ali, Cristo gerou um confronto muito grande de tudo que Nicodemos vinha construindo durante toda uma vida. Porque Nicodemos era um cara religioso que estava buscando a religiosidade não para ter um status, ele era sincero na sua religiosidade. Então, ele estava buscando uma salvação que ele ainda não havia encontrado. Então, Cristo vem e confronta, olha, tudo que você fez até agora tá tudo certo, mas você precisa nascer de novo. Ou seja, tipo assim, foi tudo muito bom, mas não te salvou. Você tem todas as credenciais religiosas, mas você ainda não tem o céu. Para ter o céu, você precisa nascer de novo. Acho que isso gerou em Nicodemos um conflito. Por isso que fala assim, alugou um triplex na minha cabeça. Claro, porque tudo que você estava fazendo, você fala assim, mas calma aí. Não valeu de nada? Não valeu de nada? E, na verdade, não é nem que não chegou a valer, preparou ele para aquele momento, mas o momento trouxe um encontro com Cristo e Cristo falou que tinha que ser. E acho que isso acontece na vida de muitas pessoas. E era uma coisa para agora, né? Sim. Então, ele mesmo tem essa ideia, né? O que eu faço para dar a vida eterna? Lá no futuro, na eternidade, quando chegar lá. Então, Jesus não, cara. Eu tô falando de mudança agora. Sim. De transformação agora. Exatamente. Você tem que nascer de novo agora. Ter uma experiência nova comigo agora. Exato. E é curioso porque na narrativa bíblica, Nicodemos não aceita a proposta de imediato. Não. Não é? Ele é depois que ele começa a amadurecer, começa a acompanhar. Talvez não, né? Sempre foi um apoiador, mas mais discreto. Tem tanta gente que é assim hoje. Sim. Não quer se posicionar ao lado se comprometer, da verdade, né? E tal. E a lição traz isso aqui, que a lição diz, né, que somente quando contemplamos a crucifixão podemos compreender as palavras de Jesus sobre a nova vida. Quando Cristo entregou a própria vida, tornou possível que experimentássemos a vida eterna. Agora, né? É uma troca imediata. Exatamente. Né? Eu gosto de pensar que
você precisa dar a vida para poder receber a vida. Não tem como você receber a vida eterna se você não entregar a sua vida hoje. A gente pensa lá no futuro, mas para que a gente possa garantir lá o futuro, a decisão precisa ser feita agora, em vida. Nesse momento. Exatamente. Legal demais, né? E é algo sobrenatural, né? Nascimento é algo sobrenatural, é algo, uma obra do Espírito Santo na nossa vida, que é o que a gente queria. Usou metáforas e tal, no nascimento, isso aqui, banho, água. Mas ele queria, tô falando de algo concreto, cara. É verdade, eu quero uma experiência nova com você. E eu acho legal, né? Porque tal como foi com Nicodemos, faz também com a gente. Ele repete 3 vezes. Em verdade, em verdade, em verdade. Toda vez que aparece a expressão em verdade duplicada, eu vou te falar uma verdade que é crucial, cara. Então segura aí. Segura aí. Mas percebe a intenção de Deus, não é recorrente, como é com a gente também. Não é insistente de tentar explicar o que ele realmente quer para a nossa vida. Uma experiência com ele, de conversão, de mudança, né? Essa conversa, claro, foi registrada por escrito para alcançar um público bem mais amplo, né? Você até mencionou, né? O texto começa a falar, Jesus começa a falar, Nicodemos também, depois começa a aparecer nós. Aí até o texto achei bem legal, né? Porque não havia pontuação nem vírgula, né? Até que ponto era Jesus falando ou era João já falando? Quem é que está tentando convencer quem? É nós, todo mundo quando convencer Nicodemos. Sim. Mas é interessante, né? Porque essa experiência que a gente pode ter com Jesus é uma experiência pessoal. Ela até pode ser usufruída coletivamente, mas ela é pessoal, ela é intransferível. E era o que Nicodemos queria, o que Jesus queria que Nicodemos experimentasse. Ele queria que ele tivesse uma experiência nova com ele, não é? E essa experiência pessoal, ela só é real a partir da contemplação do que Jesus veio fazer. Tanto que o capítulo termina com Jesus falando assim como foi lá no deserto, eu vou ser pendurado numa cruz, Nicodemos, eu vou morrer por você. Eu fico tentando imaginar Jesus se revelando pessoalmente para ele, cara. Já pensou a loucura, né? Que foi isso? Nossa. E ele assim, porque ele é doutor da lei, né? Sim. Então a serpente é você. Ele começou a fazer a matemática você toda, vai né? se fazer maldito por mim e tal. Então é você é o Messias? Sim. Então imagina todo o esforço de Jesus se revelar para ele poder entender o que era. E aí já mistura com o discurso de João Batista. João Batista veio falar, foi dele também. Ele é o Cordeiro de Deus, acorda! Imagina realmente, assim, a princípio, a confusão que foi na cabeça dele. E curioso que Nicodemos, ele tinha o conhecimento para compreender tudo. Ele só precisava organizar os pensamentos. Por isso que você vê que na conversa de Cristo com Nicodemos tem mais teologia e mais explicação do que em muitas outras conversas que Cristo teve. Por exemplo, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus vai falar sobre os versículos mais emblemáticos que nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ou seja, ele estava se identificando o plano. E aí ele continua. E o Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas veio para salvar. E ele vai afunilando, e as luzes veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e ele vai afunilando, ou seja, ele revela todo o plano da redenção. Nicodemos, naquele primeiro instante, não tinha toda a compreensão, porque realmente, você imagina o seguinte, imagina você estudou a vida toda, tá com a tua mente desse tamanhozinho, Jesus chega com isso aqui de teologia e coloca tudo dentro da tua cabecinha desse tamanho. Não vai funcionar na primeira hora ali. Acho que Nicodemos ficou dias, meses, anos tentando e estudando tudo, aprendendo tudo. Quanta coisa ele aprendeu na conversa de uma noite. Agora imagine o Cristo morrendo. Caramba, aí ele vai lá com Arimateia lá e é ele é meu Salvador. E até a lição também falando sobre isso, né? Quando Cristo entregou a própria vida, tornou possível que experimentássemos a vida eterna. Exato. Era algo para aquele momento. Era o que ele quer para nós hoje também, né? Não precisa para o futuro, mas ter experiência com ele hoje. Vamos correr aqui, ó. Na parte do comente, eu queria pedir aqui a ajuda do Bruno, porque a Bíblia fala aqui do Evangelho, né? Origem e objetivo. O que de fato Jesus queria ensinar para Nicodemos e quer também ensinar para a gente? Exatamente. O pastor Gabriel já até adiantou um pouquinho ali no João 3,16, mas também tem o versículo 17, que fala que o objetivo da vinda de Cristo na Terra, como Deus encarnado, era trazer a vida e não a condenação. As pessoas elas esperavam que Jesus trouxesse a condenação, a aplicação da lei, mas Jesus diz assim, não, mas espera aí, eu não vim aqui para isso. O meu objetivo agora é trazer a salvação. E a morte de Jesus, ela não é concedida para nós assim, de uma forma que ele não quisesse, que ele foi obrigado. Ele fez porque ele nos amou, ele fez porque ele quis isso. E o terceiro ponto que eu quero destacar é que
se nós rejeitarmos a Cristo, equivale a já estar julgado e condenado. Ou seja, Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para trazer a salvação. Só que se você rejeitar essa salvação, automaticamente você vai estar julgado e condenado. Por quê? Porque rejeitar a Cristo é você negar a salvação. Negar a salvação é você estar se condenando você mesmo. Não que Deus é mau, Deus me odeia, então ele está me julgando, me condenando. Não. Ele não está fazendo isso. Jesus ele está oferecendo a salvação, que é ele. Ou seja, cabe a você decidir ou não. Só que se você não decidir, você vai estar julgado. Ponto. É esse caminho, não tem outra vertente. Achei fantástico isso aqui, né? Qual que é a origem do evangelho? É Jesus. Jesus. Ele queria falar isso para Nicodemos. É. Sabe aquela serpente lá? Sabe o cordeirinho lá? Sabe o santuário? Sabe o que você estuda a vida todinha? Sabe as leis? Todo esse negócio, todo esse esquema todinho. É eu, brother. A origem é Jesus. E o objetivo é salvar. O evangelho sou eu. E qual é o objetivo de tudo isso? Salvar você. Sim. Salvar você, Nicodemos. É isso. É para você aceitar. Eu achei legal a pergunta aqui na parte final, que você precisa aceitar ou revalidar o sentido da vida eterna. A vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheço, Matheus. É conhecer Jesus e aceitar o que ele veio fazer. Exato. A quem o Senhor enviou. Ponto. Esse é o objetivo primário do evangelho, é o que Deus quer que a gente experimente. Por isso é importante a gente revisitar isso aqui e aprender cada vez mais, pra gente entender o que é que ele veio fazer. Ele veio salvar, cara. E é interessante que você colocou aí que é o seguinte, Cristo vem para salvar, e aí a gente reconhece que Cristo é o Salvador, mas esse reconhecimento tem que levar a uma convivência. Salvação não é algo que você espera, é algo que você vive. E começa a partir de agora. E começa a partir de agora. Tem gente que está esperando o dia que Cristo vai chegar para salvar. Vai se perder. Porque você começa agora a salvação que Cristo já te deu, convivendo com ele, sendo um salvo, se preparando para encontrá-lo quando ele voltar. Porque ele não vem para salvar, ele vem para resgatar quem já está salvo. Então a salvação já aconteceu. Quem aceitou a salvação. Quem aceitou a salvação já aconteceu agora. Sensacional. Bom, quanta coisa linda podemos aprender com Nicodemo, a experiência dele, e também a nossa, né? Porque ele quer se revelar para nós, tal como fez também com Nicodemo. Está fazendo isso hoje, quem sabe, através dessa lição para você também ressignificar a sua vida com Deus, a sua experiência de sentido do que é vida eterna. Vida eterna, quem tem Jesus tem a vida, já tem a vida eterna, não vai ter, já tem. Então usufrua disso, dessa nova vida, desse novo nascimento, dessa conversão que Deus quer fazer na minha mente, no meu coração e na sua também. Caminhando agora para o hipertexto, eu queria pedir a ajuda de vocês, né? A lição tem uma palavra-chave da semana que é renascer, né? Não foi só Nicodemos que tentou sair pela tangente, né? Quando confrontado pela verdade. A gente também faz do mesmo jeito, né? Quando Jesus falar uma coisa objetiva, direta, né? A gente tem um jeitinho ali de dar aquela migué, não entendi direito e tal. Jeitinho brasileiro. Espera teu casamento. Espera teu casamento, eu não entendi bem. Até o noivado já podia, porque já era considerado casamento. Já tava pra data. Já casou no civil. Já casei no civil, pai e tal. Não, o pecado é só se eu fizer mesmo, mas se eu pensar, não. Não, se eu pensar também. Tem todo... Jesus é muito claro. Em que nível, agora há pouco, né? É muito claro. Né? A vantagem de Nicodemos é que, mesmo escondido, ele procurou a Jesus. E quem sabe, é a postura que Deus espera. Quem sabe a grande lição de Nicodemos para nós hoje é, mesmo que você tenha uma certa resistência, não desista. Continue. E Deus sabe da sua sinceridade, como soube também da Nicodemos. Nicodemos, ele se tornou alguém muito útil, né? Mas ficar só na teoria, na teologia e tal, e não gerar prática, não vai mudar nada. Não vai resolver nada. Profunda mudança acontece quando você entende, aceita a palavra de Deus e passa por esse renascimento, né? Renascer é a palavra-chave da semana, resultado direto da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Não tem outro jeito, não tem outra pessoa que pode fazer isso. E eu queria ouvir de vocês, começando aqui pelo Biel, qual é o teu texto, qual é a tua palavra-chave para a rede semântica dessa semana? Então, eu ficaria com o texto de Ezequiel 36, 26, que vai trazer uma afirmação de que Deus fala assim, traz a afirmação de Deus: darei a vocês um coração novo e porém um coração de carne no lugar do coração de pedra. Uau. Então, o coração novo, eu diria que eu usaria aqui renascimento, renovo. Como assim um renovo? Porque nós precisamos ser quebrados para então renascermos para o reino dos céus. Do jeito que estamos, com a nossa postura, com a nossa natureza, com o nosso coração, é impossível a salvação, porque tudo em nós está contaminado pelo pecado. Então, quando eu chego em Cristo, eu me quebro diante da rocha da salvação, que é Jesus, e sou reconstruído por suas mãos. Isso implica dizer que o meu eu é sacrificado e que agora a vontade de Cristo tem que reinar em mim. É assim que Paulo traduz da seguinte maneira, né? Já não vivo eu, Cristo precisa viver através de mim. Top demais! Novo coração, renovo.
Quero ver quem vai superar essa fase. Duvido. Impossível, né? Impossível. Vai lá, Beth. Deveria ter começado no... Deveria ter colocado no último, né? Vira, Beth. Quadrada, te vira. Qual é teu texto da palavra? E vou embora. Bom, o texto que eu escolhi aqui é 2 Coríntios 5:17, diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis que se fez novo. E renascer, a gente só renasce em Cristo. E quem fez todas as coisas foi Cristo. Lá em João 1:3, a gente lê o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, para sermos feitos novas criaturas, temos que andar em Cristo, porque tudo é feito por ele. Top. Palavra-chave, eu botei aqui nova criatura, é isso, né? Eu coloquei fazer, o verbo fazer, né? Ok, beleza, show. E aí, Brunão, qual é a tua palavra? A minha palavra é criar. E o texto que eu escolhi é Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, a palavra para mim seria criar, porque para que nós possamos renascer, Deus ele precisa criar em nós um novo coração, transformar nosso caráter, para que a gente possa aceitar a Jesus. Tem pessoas que batizam, mas não se aprofundam na palavra de Deus. E com Nicodemos a gente percebeu que mesmo que você seja um teólogo, um exímio religioso, sempre tem mais camadas para que você possa aprender do evangelho. Mas também tem pessoas que aprofundam muito o conhecimento, mas não decidem pelo batismo. Então, tem esse contraponto também. Então, Deus ele precisa criar em nós um novo coração para que nós possamos aceitar, ter um novo coração, nos aprofundar ou então tomar a decisão pelo batismo. Esse processo, né, de renovação, de renascimento, né, de novamente, né, nova criatura, novo coração, ele pressupõe já essa necessidade de recomeçar, né, de ter uma folha em branco, por isso que quando a gente tem uma compreensão sobre de fato o que é esse novo nascimento, essa nova experiência, automaticamente a pessoa já vai, cara, é isso que tem que fazer? É essa experiência que o Senhor quer que eu tenha? Então bora lá, irmão, vou na água e no Espírito e vou começar de novo, porque é a única forma da gente poder ter direito à salvação, segundo a Bíblia, é nascendo de novo. Ou Deus nos dá um coração novo, ou nada feito. Nada feito. Né? E ele tem poder para fazer isso do nada. Não é um coração melhorado, reciclado, é novo. Tem que ser novo. Tem que ser e novo. Só ele pode fazer isso através do seu espírito, nem na nossa vida. Bom, caminhando aí agora já para o final, eu queria pedir mais uma vez aqui o auxílio dele, nosso mestre dos magos aqui. Vamos lá. Olha aqui, mestre dos magos, eles nunca saíram do desenho. O testemunho de João Batista. Cara, se tem uma coisa assim que destaca muito nesse capítulo, né? Porque ele termina com João Batista, né? João Batista aparece ali rapidinho, né? Sim. Nos outros tem até sermão de João Batista. Nos outros tem comentários sobre João Batista. Aqui tem já aparecendo, uma participação bem rápida, mas bem muito sucinta, significativa, né? Do seu ministério. E qual foi a declaração, Gabriel, que mais chamou a tua atenção de João Batista? Assim, João Batista tem vários momentos que me marcam na história. Mas aquela, importa que ele cresça e que eu diminua, acho que é a mais marcante de todas. João tinha consciência do seu papel na história. E a consciência de João era tão grande que Jesus classifica João assim: dentre todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Então, entre todos os homens, Palavra de Jesus, né? João foi o maior. Só que apesar de ser o maior, João não fez milagres, João não... Enfim, ele não testemunhou muitas coisas, ele teve um papel de preparar o caminho para Cristo. E aqui eu abro um parêntese muito grande. No exemplo de João, nós percebemos uma coisa: quem vive o evangelho, quem prega o evangelho, não tem espaço para vaidades, para ambição, para aparecimento, não tem vaidade para fama, para sucesso, para supostos ganhos em cima do evangelho. Isso tudo é contraponto em cima do que é o evangelho verdadeiro. Porque no evangelho verdadeiro, quem era João? João não tinha casa, se vestia como um estranho, comia gafanhotos com mel no meio do deserto, não tinha onde colocar a cabeça. Não tinha uma mensagem popular. Não tinha uma mensagem popular, mas era aquele que trouxe, que preparou o caminho para Cristo. O que a gente encontra nos dias de hoje é algo muito contrário a isso. A gente encontra hoje prêmios, troféus, pastores famosos que estão ganhando fama em cima do evangelho de Cristo, em vez de abrir espaço para que Cristo brilhe. Então, eu não sou contrário a que você, por exemplo, hoje você tenha cortes nas suas redes, como eu mesmo faço, pregação nas suas redes, como eu mesmo faço, mas eu sempre falo para os meninos o seguinte: o evangelho, ele é para ser pregado, ele é para ser vivido,
mas ele nunca vai ser um trampolim para jogar ninguém pro alto. O evangelho revela Cristo. E que isso a gente tira da vida de João, e que nós possamos verdadeiramente em todo o tempo dar testemunho, quando estamos sendo vistos e quando não estamos sendo vistos. Exatamente. E eu acho interessante isso, porque a coisa mais difícil é nós tirarmos o nosso eu, sabe? Quando você prega, você faz um bom sermão, as pessoas falam assim, nossa, parabéns, cara, nossa, continue assim, que sermão lindo. Você entender, não, eu sou apenas um instrumento. E fazer com que as pessoas entendam que elas precisam adorar e reconhecer não o instrumento, mas o músico. Que nós possamos entender que nós somos instrumento e nós estamos aqui apenas tocando a música, mas que o que deve ser adorado não é o instrumento, é a música. Quer dizer, é o músico, que é Deus. Sensacional. Acho que a lição de humildade a gente imagina sempre humildade como uma forma da gente ficar lá, pobrezinho, coitadinho, não sei de nada e tal. E humildade é reconhecer quem você é e quem você não é. Sim. Quem é você, João? Eu não sou o Cristo. Simples. Desse jeito, não sou. Ele. Ele não. Ele é o Cristo. Ele é o Cordeiro. E revela o propósito da vida dele, que também deve ser a nossa, né? Sim. Fazer com que Jesus seja exaltado, né? Porque ele é o verbo, ele é aquele que dá coração novo, vida nova, transformação, né? Ele é quem pode nos perdoar, ele quem morreu por nós, não é ele quem vai vir nos buscar. Esse é o testemunho de João e também deveria ser o nosso, né? Eu acho que é um grande desafio também para a juventude de hoje, né? Como a gente tem aqui as redes sociais na mão, a gente às vezes pode cair nesse erro, né? De querer sobressair o eu, né? Sim. Eu tô fazendo isso, eu tô com muitos seguidores nas redes sociais, né? A gente tem aí muitos jovens que são influencers, né? Que utilizam as redes sociais de uma boa maneira, porque estão pregando o evangelho, mas a gente não pode nunca cair no erro de achar que somos nós, que é pra gente, né? Esse sucesso, entre aspas, nas redes sociais. Tudo tem que ser sempre para honrar e glorificar a Deus. Exatamente. Acho que o ponto que mais se destaca na vida dele seguramente é a humildade, né? Reconhecendo quem ele era e quem Jesus era. Esse é o testemunho de Jesus. Somos apenas testemunhas, né? É isso. O testemunho dele foi suficiente. Somos mensageiros, né? A vida de João Batista nos desafia a refletir sobre o impacto contínuo de nossa vida e palavras. O cara, olha, nós estamos comentando a atitude de um cara há mais de 2000 anos atrás. Sim. Né? Como impacta também quando você age, né? De forma coerente aquilo que você acredita, né? E a gente acha que não, e isso é mentira. Não tem nada mais poderoso do que uma vida coerente. E tem muito poder uma vida de um jovem que vive uma vida coerente, tal como foi também a vida de João Batista, né? E achei muito legal ele mais comentando sobre João Batista, né? Que ele não viu nenhum milagre e tal, né? Ficou preso, etc. E ela disse assim, estamos na mesma condição de João Batista. Não precisamos de nenhum milagre para crer que Jesus é o Cordeiro de Deus. Exato. E ele não viu nada, né, sobrenatural para isso, mas viu que era suficiente, viu Jesus, e estamos na mesma condição dele, né? Sim. E podemos ter o mesmo privilégio que ele também teve, né? Que foi de anunciar e exaltar aquele que é o único digno de ser louvado e exaltado, que é Cristo. Sim. Cristo levantando, né? O Cristo levantado, né? Porque João Batista, ele exalta Jesus e o capítulo termina dizendo que Jesus seria erguido, seria levantado, né? Na cruz e atrairia todos a ele. Como está fazendo nessa semana com esse podcast, mais uma vez, só a gente pensar em Jesus, no que ele fez por nós, né? Sim. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Chegamos aqui à parte do consenso, começando aqui vamos lá, gente, cadê ela mesmo? Vai lá, Super Beth, o que mais te chamou a atenção? Bom, o que você queria destacar no final da solução? Eu ressaltei aqui, no primeiro parágrafo, diz assim: pode alguém olhar e contemplar o sacrifício do amado Filho de Deus sem que seu coração seja sensibilizado e quebrantado, pronto a entregar-se a Deus de coração e alma? Quantas pessoas, né? Tipo, hoje a gente tem tudo isso escrito, a gente tem filmes que falam sobre isso, tem séries que falam sobre isso, mas quantas pessoas ainda não entendem realmente o que foi feito na cruz? O que Jesus fez? Porque é muito fácil falar, o que a gente está celebrando, né, na Páscoa? Jesus ressuscitou. O que é Natal? É o aniversário de Jesus nasceu nessa data, né? Que inclusive a gente sabe que não é, né? A data correta. Mas é muito fácil falar, mas não entender. A gente tem que olhar
o que isso significou para minha vida. O que significou para cada um de nós, né? E realmente refletir sobre isso. E é impossível, quando você entende o que aconteceu ali, é impossível não se sensibilizar e não se entregar de coração e alma a Deus. Paulo diz que Deus só tem um recurso para nos tocar, né? O amor de Deus nos constrange. É constrangedor. Ele não tem outro recurso. Não tem. Esse é o único recurso que ele tem para poder tocar em nosso Exatamente. coração. Brunão! Eu gostei aqui das últimas frases aqui, que diz: o destino dos ímpios é determinado por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é fruto da sua própria decisão e será um ato de justiça e misericórdia da parte de Deus. Ou seja, se você perder o céu, a culpa não vai ser do pastor, não vai ser da igreja, não vai ser do Ministério Jovem. Tão pouco de Jesus, né? Tão pouco de Jesus, a culpa vai ser sua. E a gente aprendeu com Nicodemos que o evangelho não é sobre como você chega, mas é como você sai. Você pode chegar de um jeito, mas se você tem encontro com Cristo, você sai diferente, você sai transformado. Se você se encontrou com Cristo e não saiu transformado, meu amigo, você se encontrou com outra coisa, com outra pessoa, mas não foi com Deus, porque Deus, ele sempre transforma as pessoas. E é por isso que Jesus nos convida para que nós sejamos testemunhas. Porque você pode cantar daquilo que você não vive, pregar daquilo que você não vive, você pode vender um produto que você não acredita, mas a testemunha só fala daquilo que ela vive, do que ela presenciou. Experimentou, né? Então, eu gostei bastante dessa história de Nicodemos, porque nós aprendemos que mesmo depois de velho, nós ainda podemos nascer de novo e temos novas chances. Muito bom. Maravilha. Manda bala aí, Biel. Considerações finais. Cara, minha consideração final é o seguinte: na história de Nicodemos e na história de João Batista, nós percebemos uma coisa. Nunca foi sobre o que nós podemos fazer. Sempre foi sobre o que Cristo faz por nós e através de nós. Amém. Então é sobre o fato de você se entregar e se tornar instrumento de salvação. Você é salvo para salvar. Então Deus primeiro salva você. Depois ele usa você e os seus recursos para salvar outros, porque o evangelho vai fluir através de você, como fluiu através da vida de Nicodemos, como fluiu através da vida de João Batista. E só fluiu porque eles já eram salvos. Nicodemos levou um tempo para assimilar, mas no final, segundo a pena inspirada, Nicodemos foi um dos grandes propulsores para a igreja, para que o evangelho continuasse indo. João Batista entregou sua vida para que o ministério de Cristo fosse propagado. Então quem é salvo para salvar. Não é sobre quem eu sou, mas é sobre quem Cristo é através de mim, o que ele faz na minha vida e como ele me usa. Então, que esse seja um recado para todos. Top demais, muito bom. Jesus, né, João havia sido convidado a encaminhar o povo a Jesus. O seu prazer era testemunhar o sucesso da obra de Jesus. Já pensou você falar de algo ou dedicar a sua vida a ser uma testemunha de alguém melhor do que você, superior, de alguém que não pode ser contestado, não tem falha nenhuma, né? A obra de Jesus foi um sucesso. E que essa alegria de João Batista também seja nossa, né? De sermos um indicador, né? Falar, olha o que ele fez na minha vida. Ele pode fazer na sua também. Exatamente. Ser uma testemunha, né? Exatamente. Do que ele fez e vai continuar fazendo na nossa vida. Que a gente cumpra muito bem esse papel de levantar, né? De erguer a Cristo. Terminando com a historinha aqui, eu estava no Equador, inclusive, né? Cheguei lá e tal, e 15 dias depois o pastor Bulhão chegou, e aí eu tive que acompanhá-lo, né, foi uma benção, assim, tal. O líder da União lá falou, você tem que acompanhar ele, tá, que todo mundo viajando, vai acompanhar ele os 10 dias. Foi pra mim um privilégio, né? Claro. E aí eu recordo que eu tava no carro, falei assim, pastor, tô aqui, você já foi líder de jovens lá no Brasil e tal. Sim. E eu tô aqui, tem meus sermões, tem minhas experiências e tal, mas aqui é diferente, o senhor é hispano e tal. Por onde acho que eu deveria começar a pregar? Temas, assim, pra juventude. Sim. E tal. E ele olhou, tava no banco da frente, ele olhou assim pra trás e fez assim, comece pela cruz. Comece pela cruz, porque você nunca vai errar. Benção. Pronto, acabou. Olha, sabedoria. Então Jesus, ele pede que a gente faça o mesmo. Então a gente, por onde começar? Você vai ver toda a história, todo o incentivo de Jesus, sempre puxava para o que ele realmente vai fazer. Então exalte a cruz, levante a Jesus e deixe que o resto ele vai fazer. Eu queria pedir aqui que terminasse aqui, Gabrielzão, termina o coração. Vamos orar, então. Pede a bênção de Deus aí, tá bom?
Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, Amém, pelo imenso Senhor. amor que o Senhor tem dispensado a cada um de nós e pela oportunidade que temos de nos entregar a Ti. Te pedimos que cada pessoa que ouviu esse podcast, cada pessoa que foi tocada por essa mensagem, faça um pacto contigo agora de entrega, de novo nascimento, para Amém. ser quebrado nas tuas mãos e nascer uma nova criatura para Amém. o reino dos céus. Amém. Muito obrigado por tudo. Permaneça com cada um de nós. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Biel. Você é demais, hein? Tamo junto. E parceria. Sempre. Foi muito bom. Foi muito agradável estar aqui com vocês, tá? Valeu, Beth. Obrigado, Brunão. Valeu. Obrigado, pastor, pelo privilégio. Deus abençoe vocês muito, tá? E obrigado a você aí que estava acompanhando, assistindo, ouvindo esse podcast. Que Deus tenha tocado no seu coração, que contemplar a cruz te constranja, te anime a ir até Ele para uma vida de crescimento, de conversão, de mudança, aceitando o seu chamado para ser uma testemunha de Jesus. Imaginou que privilégio poder contar para outros, viver uma vida que diga para outros o que Ele fez na sua vida, o que Ele foi capaz de tornar você alguém cheio de fé. Fé é a capacidade de crer que Deus tem poder para mudar qualquer vida e desfrutar dessa experiência. Que você seja uma testemunha real, viva, que Jesus cresça e que a gente diminua a cada dia. Que Deus abençoe muito. Você não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no canal do nosso YouTube, Paulista Leste. Compartilhe esse conteúdo em áudio, em vídeo, como você achar melhor. E eu espero que você continue aí crescendo em sua jornada, em sua experiência de ser aí alguém que está apontando, dizendo para outros quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe. Nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!